eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez um sinal que pousassem as armas, e eles os pousaram. A frase que descreve esses indígenas, que com habilidade se equilibravam em pé em suas canoas, é a primeira menção na famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, as populações encontradas pelos portugueses no que é hoje considerado o território brasileiro. Os habitantes da costa pertenciam, em sua maioria, ao grupo indígena Tupinambá, que se espalhava do norte de São Paulo até Cabo Frio e de Recôncavo Baiano à foz do rio São Francisco. O texto do escrivão é marcado por um sentimento de encantamento diante do novo e do desconhecido, que não deixa entrever o que haveria de fatídico, de trágico no relacionamento entre os dois grupos. Estendendo a mão para o indígena, um português presenteou com uma touca vermelha que lhe cobria a cabeça e recebeu em troca um adereço de penas. Aquele gesto inocente encobria uma troca na qual estava embutida uma herança sombria para os indígenas. Além da exploração e escravização que se abateria sobre aquelas populações em um futuro próximo, os novos visitantes traziam com eles doenças infecto-contagiosas. Nos 2 primeiros séculos de ocupação pelos europeus, males como varíola, sarampo, tuberculose, tifo e gripes em geral passaram a ser uma das grandes causas da diminuição da população indígena, que não contava com nenhuma imunidade contra essas ameaças. Assim, mesmo doenças que na Europa eram consideradas benignas, tornaram-se mortíferas na América. O primeiro grande surto epidêmico de varíola registrado no Brasil ocorreu em 1562, na Bahia, matando milhares de indígenas e dizimando aldeias inteiras. Nas primeiras impressões dos europeus a respeito daqueles povos, até então desconhecidos, ao espanto somava-se uma certa inveja, já que aos olhos dos visitantes eles pareciam viver apenas, entre aspas, segundo as leis da natureza. A ausência de propriedade privada e de marcantes desigualdades sociais entre os indígenas provocava admiração. Ingenuamente, os recém-chegados acreditavam que estes viviam livres de quaisquer regras ou noções sobre hierarquia. Na realidade, existiam regras e códigos de comportamento, só que eram desconhecidos pelos europeus e totalmente diferentes dos que imperavam em seu continente. Nos relatos dos primeiros colonizadores, era comum as referências ao ócio e à preguiça dos indígenas. Essa visão vinha da ignorância quanto ao modo de vida dos nativos. Ao tentar explicar àqueles povos os critérios e parâmetros a respeito do trabalho que vigoravam na Europa, esses relatos acabaram criando o estereótipo do índio indolente, do índio preguiçoso, o que se explica em parte pela visão que os europeus tinham do Novo Mundo, como um lugar onde a natureza era farta e generosa, exigindo pouco esforço dos que precisavam sobreviver. O preconceito em torno do índio ocioso, como se vê, vem de longe. Mesmo hoje em dia, ao lermos nos jornais sobre conflitos entre empresas e interesses privados e os indígenas e seus direitos, percebemos como essa noção continua a sustentar o raciocínio de muitos que insistem em ver essas populações como preguiçosas e atrasadas. Os indígenas espantavam-se que os estrangeiros preferissem joias ou metais preciosos a ferramentas de grande utilidade. Separava os dois grupos uma profunda diferença de mentalidade, expressa em lógicas que pareciam incompatíveis, um choque entre duas maneiras de trabalhar, produzir e viver. O protestante francês Jean Deléry contou o diálogo que manteve com uma indígena já idosa no século XVI, na região onde hoje se situa o estado do Rio de Janeiro. Por que vocês franceses e portugueses vêm de longe para buscar madeira para se esquentar? Não tem madeira na sua terra? O francês responde que não daquele tipo, que não era para queimar, mas era para extrair uma tinta valiosa. E precisam tanto dessa tinta? O francês então explica mais uma vez que em sua terra existiam comerciantes que possuíam
mais panos, facas, tesouros e espelhos do que se pode imaginar, e que esses homens muito ricos pagariam pela madeira. O comerciante sozinho pode comprar o carregamento de vários barcos, contou. Mas esse homem muito rico, de que você fala, ele não morre? Perguntou a senhora. Sim, morre, como todos os outros. E quando ele morre, para quem fica tudo isso? O francês explica que para os filhos e seus parentes. E a velha concluiu. Veja agora que vocês franceses são loucos. Cruzam o mar e sofrem tantos desconfortos e trabalham tão duro quando chegam aqui só para acumular riquezas destinadas aos filhos e parentes. A terra que alimentou vocês também não é suficiente para alimentá-los? Também temos pais, mães, filhos de que gostamos, mas temos certeza de que depois da nossa morte, a terra que nos alimentou também alimentará a eles. E por isso vivemos despreocupadamente. Jogada da partida.